Você já teve a sensação de estar preso dentro da própria mente? Como se cada pensamento fosse uma porta para mais perguntas, mais dúvidas, mais camadas da realidade que ninguém parece enxergar. Enquanto isso, ao seu redor, as pessoas conversam sobre o tempo, sobre a nova tendência da moda, sobre o próximo reality show. Riem de piadas que não têm graça, celebram conquistas que não significam nada, vivem aparentemente leves, enquanto você carrega um peso invisível, o peso de pensar, o peso de enxergar fundo num mundo que só funciona na superfície. Essa é a maldição dos que pensam demais. Eles não conseguem simplesmente estar. Precisam entender, decifrar, questionar. E quanto mais questionam, mais percebem o absurdo ao redor. As relações plásticas, as rotinas sem alma, os sonhos programados. Pensar demais num mundo que premia a obediência, o silêncio e a aparência é como ser uma vela acesa em uma sala onde todos preferem a escuridão. Você ilumina o que ninguém quer ver e, por isso, sofre. Este vídeo é sobre esse sofrimento silencioso, sobre a dor de quem sente demais, pensa demais e vê demais. E sobre como esse tipo de mente, sensível, analítica, inquieta, acaba se isolando não por fraqueza, mas por não encontrar onde pertencer. Porque quanto mais profundo você se torna, mais percebe que quase ninguém está disposto a mergulhar com você. Vivemos em uma sociedade onde tudo precisa ser rápido, leve e facilmente digerível. As pessoas se orgulham de não ler livros, de evitar conversas profundas, de viver no piloto automático. O mundo moderno construiu uma estética de velocidade e simplicidade, onde o mais importante não é o que é verdadeiro, mas o que é fácil de entender e compartilhar. Nesse ambiente, quem pensa demais acaba se tornando um estranho, porque pensar exige pausa, exige dúvida e, principalmente, exige desconforto, algo que a sociedade moderna rejeita com todas as forças. O pensador não é bem-vindo, porque ele incomoda. Ele faz perguntas quando o resto do grupo só quer repetir frases prontas. Ele quer entender o porquê, quando todos estão satisfeitos com o como. E isso não o torna apenas solitário, o torna uma ameaça. Porque quem pensa demais acaba enxergando além da maquiagem social, além dos rituais vazios, além das verdades impostas. Ele vê o teatro, ele vê o script e por isso é rejeitado. Enquanto os outros vivem distraídos, ele observa. Enquanto todos seguem tendências, ele se pergunta quem as criou e por quê. Enquanto os demais se orgulham de saber o que está em alta, ele se sente sufocado por estar cercado de informações rasas e opiniões repetidas. É como estar preso em um aquário, com a consciência de que há um oceano lá fora, mas ninguém parece querer quebrar o vidro. Esse conflito gera um sofrimento sutil, mas constante. Porque o pensador não quer apenas existir, ele quer compreender. Mas quanto mais tenta compreender, mais se distancia. Ele começa a perceber que suas perguntas não têm espaço, que suas angústias são vistas como exagero, que seu silêncio é mal interpretado. Ele não é entendido e, por isso, começa a se esconder. A profundidade se torna uma prisão. Ele se retrai. Evita expor o que realmente pensa para não ser chamado de negativo, de esquisito, de problemático. Aprende a mascarar sua lucidez com expressões vazias, a fingir que não está enxergando o que vê. Porque o preço da profundidade, neste mundo de aparências, é a solidão. E para evitar esse exílio invisível, muitos escolhem calar sua inteligência. Mas isso tem um custo que iremos explorar nos próximos tópicos. Existe uma dor silenciosa que consome lentamente quem enxerga o que ninguém mais quer ver. Não é a dor de estar sozinho fisicamente, é a dor de estar cercado por pessoas e ainda assim sentir que está gritando dentro da própria mente. O pensador profundo vive uma solidão intelectual.
Ele vê padrões ocultos, percebe contradições, questiona valores, mas não pode falar sobre isso com quase ninguém. Porque quem escuta não quer refletir, quer apenas concordar ou refutar rapidamente. Quer respostas prontas. E o pensador não tem isso a oferecer. Ele sabe que a realidade é mais complexa do que parece. Que por trás de cada comportamento social existe um condicionamento invisível. Que por trás de cada grande verdade há um interesse oculto. Ele enxerga o jogo, mas não consegue explicá-lo sem parecer arrogante, dramático ou paranoico. Isso o transforma em um estranho até para os mais próximos. Suas falas são recebidas com silêncio, suas dúvidas com piadas, sua inquietação com rótulos. Você pensa demais, você complica tudo, você vê problema em tudo. E então, para se proteger, ele se cala. Começa a rir das coisas que acha absurdas. Finge concordar com ideias que, secretamente, o incomodam. Participa de conversas que considera inúteis, apenas para não ser excluído. E nesse esforço para se encaixar, vai matando partes de si mesmo, vai escondendo seus pensamentos mais nobres, suas reflexões mais autênticas, suas dores mais profundas, porque já entendeu que o mundo não tem espaço para isso. O mundo quer performance, não consciência. A ironia é que esse silêncio forçado o afasta ainda mais daquilo que ele mais deseja, conexão verdadeira. Ele sonha em encontrar alguém com quem possa falar de tudo, sem filtro. Alguém que também veja além da superfície. Alguém que o entenda sem que ele precise se explicar. Mas a maioria das conexões são rasas, baseadas em interesses, aparências ou distrações momentâneas. E o pensador, cada vez mais, se sente um forasteiro. Essa solidão gera angústia, mas não é uma angústia visível. Não há lágrimas, não há gritos, apenas o cansaço de manter uma máscara que pesa mais a cada dia. O pensador vive dividido entre o desejo de ser compreendido e o medo de ser rejeitado. E nesse conflito silencioso, ele vai se afastando do mundo, e muitas vezes de si mesmo. Mas existe uma saída, e ela começa com uma decisão radical: aceitar que nem todos vão entender sua mente. E tudo bem. Vivemos em uma era em que tudo precisa ser rápido, simples e direto. As redes sociais são feitas para prender atenção por segundos, não minutos. Os conteúdos mais populares são aqueles que cabem em uma frase, em um vídeo de 30 segundos, em uma opinião superficial. Pensar profundamente, nesse cenário, se torna quase um ato de rebeldia, porque exige tempo, exige pausa, exige complexidade. E o mundo atual odeia tudo isso. O pensador é o oposto do sistema, e por isso é punido por ele. O preço da profundidade é a exclusão silenciosa. Enquanto todos se adaptam ao ritmo frenético da superficialidade, quem insiste em refletir, em duvidar, em questionar, começa a parecer estranho, deslocado, inconveniente. As pessoas não querem conversar com alguém que as faça pensar demais. Elas querem distração, querem leveza, querem alguém que confirme o que já acreditam, não alguém que exponha as rachaduras em suas certezas. E por isso, quanto mais profundo você é, mais desconectado se sente. Isso gera uma sensação constante de inadequação. O pensador sente que está sempre um passo atrás nas interações sociais, não porque seja lento, mas porque não consegue ser raso. Ele quer conversar sobre o que importa, mas só ouve banalidades. Quer compartilhar dúvidas, mas só recebe certezas frágeis. Quer explorar o porquê das coisas, mas ninguém parece interessado em se aprofundar. E então ele se retrai, se fecha, cria seu próprio universo interior, onde ainda é permitido pensar. Essa marginalização do pensamento profundo não é um acaso, é um projeto. Um mundo que pensa demais é difícil de controlar. Pessoas que refletem são perigosas para quem lucra com a ignorância.
O entretenimento constante, os ciclos infinitos de notícias, as crises fabricadas, tudo serve para manter as pessoas ocupadas demais para pensar, porque pensar leva à consciência, e consciência leva à mudança. Por isso, a sociedade transforma o pensador em exceção e o ridiculariza. Mas, mesmo sendo excluído, mesmo pagando esse preço, o pensador não consegue se moldar ao sistema, porque ele já viu demais para fingir que não viu. Já entendeu demais para voltar atrás. Ele sofre com a profundidade, mas sofreria ainda mais com a superficialidade. E por isso, escolhe o caminho mais difícil, o caminho do pensamento autêntico, mesmo que isso signifique ser mal interpretado. Porque, no fim, ele sabe que viver uma mentira confortável é mais doloroso do que enfrentar uma verdade solitária. Uma das maiores solidões do pensador profundo é perceber padrões, manipulações e armadilhas que os outros ignoram. É como assistir ao mundo em câmera lenta enquanto todos correm distraídos. Você vê o jogo sendo jogado, você percebe as intenções por trás das palavras, você nota o vazio por trás dos sorrisos, e quanto mais você vê, mais difícil se torna participar. Porque não dá mais para rir de certas piadas, aceitar certas normas, ou fingir que tudo está bem. O pensador sofre, não por ser fraco, mas por enxergar demais. Essa dor é sutil e persistente. É o incômodo de perceber que muita gente vive no piloto automático, tomando decisões com base em desejos que nem são seus, lutando por validações que não têm valor, seguindo caminhos que foram desenhados para mantê-los ocupados, não livres. E quando você tenta alertá-los, o retorno é quase sempre o mesmo: desprezo, deboche ou indiferença. Não porque eles sejam maus, mas porque a verdade dói, e quem traz a verdade acaba virando o inimigo. O pensador se vê, então, num dilema constante: falar ou calar, expor o que percebe ou proteger sua paz, participar da ilusão ou suportar a solidão, e, muitas vezes, opta pelo silêncio, não por covardia, mas por estratégia, porque já entendeu que nem todo mundo está pronto para enxergar. E tentar abrir os olhos de alguém que não quer ver só gera desgaste. Por isso, ele aprende a observar em silêncio, a conviver com o peso de ver o que poucos veem e a carregar essa lucidez como uma cruz. Essa é a cruz do pensador, a lucidez que isola. É um fardo e, ao mesmo tempo, uma dádiva, porque por mais que doa enxergar demais, ainda dói mais viver cego. O pensador sofre em silêncio, mas esse sofrimento é prova de que ele ainda está vivo por dentro. Enquanto muitos se anestesiam com distrações, ele sente. Enquanto muitos fogem da verdade, ele encara. E mesmo que isso o afaste, o separa, o silencie, ele prefere assim, porque há um tipo de sofrimento que é mais puro do que qualquer prazer superficial. E nessa jornada, o pensador descobre algo poderoso, que não está só. Que há outros silenciosos como ele, espalhados pelo mundo, conectados por uma dor comum e por um pensamento livre. Pessoas que também sofrem, mas que também resistem. Que também foram excluídas, mas que também não aceitaram a mentira como forma de vida. E essa consciência, mesmo que distante, dá força. Porque ela mostra que pensar demais pode ser uma maldição, mas também é uma forma de liberdade. Pensar demais num mundo que valoriza o raso tem um custo alto, o exílio. Não um exílio físico, mas existencial. A sensação de estar fora de lugar, de ser o estranho no jantar em família, o deslocado nas rodas de conversa, o silêncio em meio ao barulho. O pensador profundo raramente se sente em casa, porque seu lar não é um lugar, mas uma clareza interna que o separa dos demais. E essa clareza, por mais valiosa que seja, o cobra com solidão. Esse exílio não se revela de uma só vez. Ele vai se instalando devagar, como uma névoa fina. Primeiro vem a desconexão com os assuntos banais, depois
a impaciência com comportamentos previsíveis. Em seguida, a dificuldade de encontrar alguém com quem realmente se possa conversar sem filtros. E então vem o vazio, a percepção de que talvez ninguém ao seu redor esteja realmente disposto a ir fundo. E é nesse ponto que o pensador entende que a profundidade tem um preço, e o preço é o afastamento. Só que existe um paradoxo nisso. Quanto mais ele se afasta, mais se encontra. Porque no silêncio da exclusão, ele começa a ouvir algo que sempre esteve ali, mas que o ruído do mundo encobria, a sua própria voz. No exílio, ele não precisa mais fingir, nem agradar, nem se adaptar. E essa liberdade, mesmo dolorosa, é autêntica. Ele troca os holofotes pela introspecção, troca os aplausos pelo discernimento. E encontra no isolamento não um castigo, mas um espaço de renascimento. É nesse território silencioso que o pensador reconstrói sua força. Ele deixa de buscar sentido fora e começa a cultivá-lo dentro. Começa a compreender que o sofrimento não é um obstáculo, mas um material bruto, e que cabe a ele transformá-lo em consciência. Ele percebe que sua dor não é um defeito, mas uma evidência de que ainda sente e que ainda pensa. E que nesse mundo de máscaras, sentir e pensar com autenticidade já é um ato de rebeldia. A verdade é que, enquanto o mundo grita por aceitação, o pensador caminha para o lado oposto, a liberdade. E embora o caminho seja solitário, ele é puro, porque ele não busca mais pertencer a um sistema que o rejeita por pensar demais. Ele não tenta mais caber onde não há espaço para a profundidade. Ele simplesmente caminha, sozinho, mas livre. E essa liberdade, ainda que árida, é a única que vale a pena, porque ela é conquistada, não concedida. E uma vez alcançada, ninguém pode tirá-la. Chega um momento em que o pensador cansado de lutar contra a maré do mundo se cala, mas não como um derrotado. Ele se cala como quem entende que o verdadeiro poder não está em convencer, mas em compreender. O silêncio que antes doía, agora cura. Ele descobre que não precisa explicar sua profundidade para quem vive à superfície, nem traduzir sua dor para quem só entende sorrisos, porque há uma força misteriosa no silêncio. Ele separa o real do ilusório, o essencial do descartável. Esse silêncio não é passividade, é estratégia, é a pausa que antecede a precisão, é a introspecção que prepara o renascimento. O pensador, antes dilacerado pela sensação de inadequação, começa a perceber que pensar demais não é um fardo, é um farol. E embora poucos compreendam sua luz, ele não apagará sua chama para ser aceito pela escuridão. Ele opta por brilhar menos visível, porém mais verdadeiro. E isso, nesse mundo, é um ato de coragem. Quando ele abraça o silêncio como aliado, algo muda. Ele para de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Ele passa a escutar os pensamentos que o mundo tenta sufocar. Ele começa a fazer as perguntas certas, e a cada resposta que encontra, mesmo que parcial, ele se fortalece. Porque agora não precisa mais da validação alheia. A verdade que ele constrói por dentro é mais sólida que qualquer aplauso. A dor de pensar demais, de ver o que os outros não veem, se transforma. Não desaparece, mas se transmuta em sabedoria silenciosa. A ansiedade do "por que sou assim?" vira a serenidade do "é assim que sou". O que era um fardo vira um filtro. O pensador aprende a escolher com quem vale a pena falar, ouvir, se abrir. E nesse processo, ele percebe que há outros como ele, poucos, silenciosos, mas também despertos. No fim, o pensador entende que não veio ao mundo para se encaixar, mas para ver o que ninguém quer ver. E mesmo que essa jornada o afaste de muitos, ela o aproxima do que importa, a clareza. Ele percebe que, em um mundo que vem de distração, pensar demais é uma forma de resistência, e que sofrer em silêncio por ver demais é, paradoxalmente,
a maior prova de que ainda existe algo em você que está vivo, pulsando e lúcido, mesmo quando tudo ao redor tenta anestesiar sua mente.